sejam muito bem-vindos a mais um assunto que eu trouxe para vocês hoje, para podermos retratarmos no nosso canal. Desde já agradeço a presença de todos. Mais uma vez eu peço que você que não é inscrito se inscreva, você possa compartilhar e marcar lá o sininho para que esse canal possa ganhar relevância e que possamos atingir mais ainda vidas, né, nesse mundo afora. Então, o tema de hoje que eu queria passar para cada um de vocês é a Agenda 2030, né, e o que está por trás, né, em alguns assuntos, alguns aspectos, como também a perseguição aos cristãos, né, vinda do Oriente, né, o porquê da intensificação, tá ok? Trouxe aqui hoje essa matéria, né, dos estudos nacionais, né, .com, desse site, que ele fala um pouco, né, como a Agenda 2030 inclui a legalização do aborto. Ah, Herbert, mas você está vendo pelo em ovos, né? Você tá muito envolvido com teorias da conspiração, né? Então, assim, eu até acho graça porque muitas teorias, obviamente, né, elas vão ser consideradas como conspirações porque ela atinge um sistema, ela atinge, né, um mecanismo onde aqueles que estão por trás, né, estão controlando. Então, costumam rotular as pessoas de teóricos da conspiração. Claro que alguns são, mas outros não é bem assim. Existe o outro lado, né? Mas enfim, Herbert, essa agenda 2030, ela retrata exatamente algumas metas, né, que as nações, né, que fazem parte da ONU, das Nações Unidas, né, reuniram e colocaram em pauta para que pudesse cumpri-las até esse prazo. Então, se você olhar realmente de certa forma, não tem nada demais, né? A grosso modo, né, quando você observa o que está ali, parece que é tranquilo, né? Uma coisa limpa, uma coisa clean, né? Uma coisa para poder ajudar a melhorar, enfim. Mas, mais uma vez eu falo, né? Nosso canal é para questionamentos, é para quem gosta de observar. Para aqueles que observam, vão entender e vão começar a achar algumas lacunas, achar alguns pontos e, e você vai ver que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Realmente sempre desconfie, pergunte, tá? Então, isso exatamente o inimigo muitas vezes ele trabalha com uma coisa muito explícita, né? Quanto mais explícito, né, não vai dar margem para questionamento, né? Tá ali, né? Parece, nossa, né? É tranquilo, mas não é bem assim, né? E eu vou mostrar aqui para vocês nessa matéria, né? O que ele fala. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, na ONU, traz o seu objetivo de desenvolvimento sustentável, né? O artigo 5 lá, o número 5 termo, né? Equidade de gênero. Gravem bem isso aqui, tá? Como uso de eufemismo, inclui-se uma série de objetivos ocultos que não são facilmente perceptíveis para quem não está estudando em profundidade esse debate. Entenda resumidamente como a legalização do aborto é inserida dentro da Agenda 2030 da ONU. Pessoal, o que é que eles fazem? Eles colocam os temas, né? Eu vou deixar aqui o link no final na descrição. Não tem como eu ler tudo para vocês, que é muito grande, mas eu peço que vocês pesquisem. Vocês vão olhar de cara e não vão achar nada, exatamente. Vocês vão olhar e vão perceber que, poxa, Herbert, é uma coisa simples, uma coisa objetiva, não estou entendendo. Mas procure a fundo cada tema, cada artigo, né? Aquilo que está inserido que você vai perceber. Como nesse caso aqui, no termo quinto, né? Então ele fala bem isso, né? Então assim, com o uso de eufemismo inclui-se uma série de objetivos ocultos que não são facilmente perceptíveis para quem não está estudando em profundidade esse debate. Entenda resumidamente como a legalização do aborto é inserida dentro da Agenda 2030 da ONU. Temos alguns políticos que são totalmente favoráveis, né, principalmente os liberais, né, enfim. A gente vê que nesse termo o nosso presidente é contra, né, então
Existe algumas coisas que as pessoas não entendem, né? E a gente precisa pesquisar, a gente pesquisa, olhar o fato, tá? No ODS 5, indicador 5.6, os países e instituições envolvidas se comprometem a assegurar o acesso, assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado, grave bem essa palavra, tá? Acordado em conformidade com a programação de ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim. Olha só quem está aqui, né? Enfim, e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. Vamos lá. No No item 216 da Plataforma de Ação de Pequim, assume-se o compromisso de garantir os direitos reprodutivos da mulher. O mesmo documento, ainda criado na década de 1990, ainda traz no objetivo C1, no item K, que os países signatários devem, dentre outras coisas, agora começa, considerar a possibilidade de rever as leis que prevêem medidas punitivas contra as mulheres que se tenham submetido a abortos ilegais. Olha só, você vê que você olha de cara, né? Equidade de sexo, mas o que está inserido já entra uma coisa que elenca é, a outro fórum que foi discutido na década de 90 em Pequim, né, onde retrata exatamente, né, considerar a possibilidade de rever as leis que prevêem medidas punitivas contra as mulheres que se tenham submetido a abortos ilegais. A partir daí, vê-se, por exemplo, como a militância em prol do aborto legal atua. Na petição inicial da ADPF 442, em que o PSOL pede ao Supremo Tribunal Federal a legalização do aborto até 12 semanas de gravidez sob vontade da gestante. Diz no item 20 que deveríamos reconhecer o aborto como direito da mulher devido ao fato do Brasil ser signatário do Plano de Ação da Conferência Cairo de População e Desenvolvimento, bem como a Plataforma de Ação de Pequim. Olha só, tá vendo? E aí a gente olha, não, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, é colorido, a ONU, enfim. Mas sempre tem algo por trás. Sempre tem. Pode ter certeza. Que reconhecem os direitos sexuais reprodutivos. Frisa-se a DPF 442 pede objetividade e exclusivamente a liberação do aborto. Então, é nesse contexto que a ONU exerce forte influência em legislações nacionais para ampliar o acesso ao aborto, como ilustra notícia de 2017 no site das Nações Unidas Brasil. Olha só que legal. Aborto seguro é direito de todas as mulheres. Aborto seguro é direito de todas as mulheres, dizem especialistas da ONU. Olha só que bacana. Tá vendo? Gente, aqueles que fecham os olhos e aqueles que acham, né, que esse mundo ele é perfeito, que é tudo lindo, que todo mundo quer o bem, desculpa, tá enganado mais uma vez. E a cada vídeo, a cada postagem que eu faço aqui para vocês, exatamente para alertar isso. Obviamente, né? Obviamente, o nosso refúgio, né, e a nossa força, mais uma vez, eu sempre falo e gosto de falar e falo rindo mesmo, porque é isso que nós temos que nos sustentar e nos agarrarmos no Senhor, né? Porque se for por homens, né, estamos no sal. Aí, em contrapartida, elenquei, né, essa situação da ONU. Isso é um ponto, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo para quem não leu ainda sobre a Agenda 2030. Pesquise também os políticos, aqueles que são prós e que são contras, tá? Isso é muito importante, ok? Para que vocês possam ler na íntegra, mas avalie, né, e tire a sua própria conclusão. Trazendo no mesmo rumo, né, em relação à família, né, em relação
a aborto e ideologias. Eu me deparei com essa matéria, né, um pouco recente, há 5 meses atrás, de uma escritora inglesa chamada Sophie Lewis, né? Quem é a Sophie Lewis? Nada mais é do que uma feminista, né? Que no momento de pandemia ela crava isso aqui, ó, a crise do não posso dizer o nome, tá? Eu vou falar do bichinho. A crise do bichinho mostra que chegou a hora de abolir a família. Olha só que bacana. Por que esse ataque tão frontal à família? Por que será? Né? Eu não vou ler também aqui a matéria toda, né? Eu vou dar só um, uma deixa aqui para vocês, porque ela é muito extensa, mas também eu vou deixar aqui no link, né? Para poder vocês poderem entrar e observar. Bom, a Sophie Lewis, ela fala, ela nada mais é do que ela atacar a família nuclear. O que é a família nuclear? Composto por pai, por mãe, por filhos, né? Aquela família tradicional, onde, né, o inimigo ele costuma exatamente destilar sua arma voltada diretamente para essa estrutura, né? Essa base, essa estrutura, nada mais é do que a menina dos olhos de Deus, né? Então Deus ele constituiu o homem, a mulher, os filhos, né? Eu quero deixar claro que não tenho nada contra a sua opção sexual, né? O que você é, respeito. O que eu sou contra exatamente é esse ataque, né? Eu sou contra a querer destruir aquilo que Deus fez. E a família é uma obra-prima do Senhor. Se a gente for puxar nos primórdios, né, em Gênesis, temos o primeiro ataque ao casal, né, a Adão e Eva, né, do diabo. Né? Então ele atenta a Eva, que, né, desobedece, Adão ele também. Então já temos o primeiro ataque. E se puxarmos ao longo da história bíblica, em Jó, né, em vários outros, a gente vai perceber que o inimigo ele não está para a brincadeira. Né? Ele quer atacar mesmo. Então, a escritora inglesa aqui, ela fala que a crise do coronavírus, né, mostra que chegou a hora de abolir, de acabar com a família tradicional, né, que essa estrutura não é correta, que cada um é cada um, enfim, né? E isso não é verdade. Sabemos o propósito do Senhor para as famílias, como fala aqui em Gênesis 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somos descendência de Abraão. Deus, na sua grande bondade, ele abençoou todas as famílias da terra. Por que é que o inimigo ele quer tanto massacrar isso aqui? Vemos hoje as mídias, né, totalmente contra, né, com informações para poder destruir de fato a família. Vemos hoje uma agenda ligada para a destruição, né? Então fiquem atentos a isso. Vemos hoje tudo interligado para que possa ser quebrado, né, a estrutura familiar, né? A família que é do Senhor. Então, fiquem atentos, né? Conversem com os seus filhos, os pais, né? Filhos, conversem com os seus pais, né? Fiquem atentos porque o ataque ele é constante. E se a gente não tiver preparado, né, na armadura do Senhor, né, se a gente não tiver alicerçados exatamente na palavra dele, vemos total destruição. Né? Então, as famílias elas estão sendo quebradas, né? Elas estão sendo destruídas e poucos restarão. Então, nós temos que nos manter firmes, ok?
Então, sobre essa agenda, eu queria dar essa pincelada rápida, né, para que vocês entendessem, para aqueles que nunca ouviram, né, ou para aqueles que já ouviram e não perceberam, pudessem olhar de forma diferente, tá bom? E aí eu entro no tema em relação à perseguição aos cristãos. Eu não sei se vocês observaram que nos últimos meses, né, o país da terra do dragão, lá do Oriente, vem tratando de forma perigosa, né, a perseguir aqueles que professam a sua fé em Cristo. Né? Então, eles têm uma ideologia, né, voltada ao Partido Comunista. Há relatos de que as pessoas mais, e principalmente aquelas que mais necessitam da ajuda do governo comunista, é, não podem professar a sua fé. Há relatos em províncias da China, onde os soldados, né, entram nas casas das pessoas e retiram as imagens de Cristo e colocam a foto de Mao Tse Tung, né? Colocam a foto de Xi Jinping. Então, as pessoas alegam que elas têm que venerar eles, porque eles que sustentam. Né? Então, nesses últimos dias, vimos também, né, o fechamento de igrejas, destruições de símbolos religiosos. Né? Enfim, eu estou passando isso porque, da mesma forma que nós achávamos que esse bichinho, que essa situação que nós estamos passando aqui, se nós nos remetermos mais uma vez a 7 meses atrás, a 8 meses, né? No final do ano passado, em dezembro, se nós parássemos para poder imaginar o que passaríamos, né? E o que estamos passando ainda, seria utópico. Né? E uma coisa que veio lá do outro lado, a gente sempre acha que nunca vai atingir, que não vai alcançar a gente. Amém. Nós temos que ter a certeza que o Senhor é quem cuida. Porém, observamos que chegou, né, aqui. E essa situação, eu creio que ela se espalhará muito mais. Já existe há muito tempo, já existe. Porém, a palavra que eu falo é intensidade. Ela vem se intensificando, né? Até juntando com as políticas, né? Com a agenda mundial, né? Com os órgãos competentes, ONU, OMS, enfim, né? Existe toda uma programação e o cerco está começando a se fechar. Aqueles que professam a fé em Cristo tendem de fato a ser perseguidos, né? Quando não mortos em determinados lugares nesse mundo, tá? Então, eu queria retratar um pouco. Aí você fala, Herbert, mas tá distante, né? Tá lá do outro lado, né? Não vai chegar aqui, né? Mas não pense nisso, tá? Então, hoje ainda, como nós somos um país laico, né, onde podemos professar a nossa fé, onde podemos ainda, tá? Ainda. Então, que a gente possa levar a palavra, que a gente possa falar do Senhor para todas as pessoas, né, o máximo possível, porque o tempo ele é curto, né? Ele está se encurtando. E a volta do Senhor tá aí nas portas, tá? E aí eu trouxe mais uma notícia no final do ano passado do Terça Livre, né? Eu achei interessante. A perseguição implacável aos cristãos no Brasil. Olha só, no Brasil, né? Então fala aqui, né, que o Terça Livre ouviu nessa segunda-feira, 9/12, a psicóloga Marisa Lobo sobre a perseguição acirrada contra os cristãos que já se instalou no país. A psicóloga Patrícia de Souza Teixeira foi informada na quinta-feira que seu registro profissional foi cassado pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, por ela ter se posicionado contra a ideologia de gênero. Olha só. O caso de Patrícia não é o primeiro e não será o último. A extensa lista contra os nomes como Rosângela Justino e a própria Marisa Lobo, com quem conversamos a respeito. Marisa nos trouxe um cenário muito preocupante. Há uma guerra acontecendo nos bastidores. Militantes e ativistas de esquerda
escolheram como alvo os cristãos. Psicólogos são sumariamente caçados e perseguidos com apoio da grande mídia, que também está recheada de esquerdistas cuja atividade consiste em criar narrativas para criminalizar cristãos. De acordo com a psicóloga, crianças, adolescentes e adultos estão à mercê de revolucionários dispostos a sacrificar qualquer um que se oponha às ideias por eles apresentados. Olha só. No Brasil, composto, segundo o IBGE, por 65% de católicos, 27% de evangélicos e uma outra parcela de espíritas cristãos, que somados ultrapassam 92% de cristãos. A esmagadora maioria prossegue desacordada aos fatos que sucedem abaixo do nariz. Então, pessoal, mais uma vez eu quero deixar registrado aqui para vocês o questionamento, o que está acontecendo. Se mantenha atento, obviamente, né, como eu falei no vídeo passado, nós temos que nos manter vigilantes, mas também nós temos que estar firmes, né, estarmos de olho em tudo que está acontecendo em nossa volta. Tá? Então, a perseguição, ela só está se intensificando, né? Segundo a palavra, ela tende a piorar, né? E aqueles que estão no Senhor, né, com certeza vão regozijar com o reinado, né, junto com ele, lá na glória. Tá? E para deixar no final desse vídeo, eu separei aqui, ó, em Mateus 5:10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, que fique firme, não desanime, tá? Nós vivemos hoje em um mundo que estamos sendo cerceados, né? As instituições estão fazendo de tudo para poder nos calar, para poder você não ter voz ativa, né? E se Deus ele toca no seu coração, fale, né? Leve a palavra dele, tá? Questione, busque, né, sempre os fatos e não se deixe abater, porque a palavra também fala, tem de bom ânimo, né? Que Cristo ele venceu o mundo. Então nós também vamos também sermos vencedores aqui, tá bom? Eu queria deixar esse vídeo hoje aqui para vocês, né? Essas notícias elencadas para que a gente pudesse entender o cenário que está acontecendo. Tá? Desde já agradeço mais uma vez. Se gostou desse vídeo, dá um like lá, compartilha. Tá? E eu te aguardo no próximo vídeo. Obrigado a todos e tchau.